Bom dia, pessoal. Vamos mais um dia de aula. Hoje vamos trabalhar com história, tá certo? Hoje a aula de hoje vai ser história. Brasil República, na página 82. Vamos falar um pouquinho, né? E até porque na próxima semana nós vamos ter a proclamação da República. Mas vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida que Tu concedes a cada um de nós. Nós somos gratos, Senhor, por Teu grande amor. Nós somos gratos, Senhor, porque nunca Tu deixaste faltar o alimento, que é tão importante para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nosso corpo perfeito. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos tem ajudado. Eu te peço, Senhor, neste momento, que Tu continue abençoando a cada aluno do 5º ano, dando a eles sabedoria para que eles possam aprender. Senhor, que este ano possa ser um ano de vitória, mesmo em meio a tanta dificuldade. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, nós vamos falar, né, do Brasil República, tá certo? Domingo, não é? Dia 15 de novembro será, né, o dia da eleição, né? E é o dia, se não fosse essa pandemia, essa eleição já era para ter acontecido, mas devido à pandemia foi prorrogado, né? E vai ser domingo, 15 de novembro. Então é dia da proclamação da República. E vocês sabem que tudo é um fato histórico, tudo isso aconteceu, né? Então, Brasil República. Então vocês sabem que o Brasil, ele tinha a forma de governo, era monarquia, não é? Aquela forma de governo que passa de pai para filho, né? Que a forma de uma hierarquia, não é? Então o pai, né, deixa o filho no trono, como aconteceu, como a gente já estudou, né, as formas de governo que houve. O regime de monarquia existiu no Brasil durante 67 anos, porém o país havia passado por várias transformações. E uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder não era mais adequada para governar o país. Então vocês sabem que a monarquia, né, todo o poder, ninguém pode, né, falar nada, ninguém pode opinar em nada. Então o rei com aquelas pessoas que trabalham com ele é que vai governar e que vai fazer tudo. Então, mas isso já estava deixando os brasileiros inconformados, não estava mais satisfazendo aos brasileiros. Então, era grande a insatisfação de vários setores da sociedade com relação ao governo de Dom Pedro II. O povo queria um governo democrático. O que é o governo democrático, gente? É um governo onde o povo pode opinar, onde o povo pode dizer o que quer. Então, com a participação na vida política do país, que na monarquia não pode acontecer isso, mas no regime democrático aí já é diferente. Então, alguns fatores que contribuíram para a proclamação da República. Então, quais foram esses fatores? Foi a abolição da escravatura, né? Os fazendeiros sentiram-se prejudicados porque tinham perdido a mão de obra, né? Porque com a abolição os escravos foram embora, né? E os que ficaram queriam receber. E teriam de pagar aos trabalhadores substitutos. Então, agora aquele trabalho teria que ser pago. Aí depois houve o quê? Os conflitos entre as igrejas e o governo. A Igreja Católica estava insatisfeita com o imperador por conta da prisão e da condenação de 2 bispos, afastando-se do governo. Então, o conflito entre a Igreja Católica e o governo também foi outro fator. Depois veio a insatisfação dos militares. Os militares que entraram na Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos dela queriam participar do governo, restabelecendo a ordem no país. Então foi outro motivo. Depois foi jornalistas, professores, advogados, comerciantes, trabalhadores assalariados, que formavam a classe média, desejavam mais envolvimento na decisão política do país. Então essas pessoas queriam participar da forma política do país. Então, o governo democrático é eleito pelo povo, pelo voto direto do povo. Então, foi Marechal Deodoro da Fonseca, né, que foi o primeiro presidente do Brasil. Foi então criado o Partido Republicano, que intensificou o movimento pela República. Os militares o apoiavam. Então, aí veio
Benjamin Constant planejou o movimento, preparou o golpe para 20 de novembro, tá vendo? Temendo ser descoberto, a proclamação da República foi antecipada para 15 de novembro de 1889, certo? Então, a proclamação da República era para acontecer em 20 de novembro, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser uma monarquia, né? O poder passa de pai para filho. Então, com a proclamação da República, o governo monárquico caiu, né? A monarquia não ia mais poder imperar no Brasil. Foi organizado um governo provisório, representado por Marechal Deodoro da Fonseca, que entrou para a história como o primeiro presidente do Brasil. Então aí o Marechal ele tornou-se o primeiro presidente do Brasil. O governo provisório comunicou ao imperador que havia sido proclamada a República e que ele deveria voltar para Portugal com sua família. Então, depois de proclamada a República, então o imperador teria que voltar, porque ele não podia mais dar ordem, né, mandar no Brasil, já que a forma de governo não era mais monárquico, né? Agora era um governo republicano. Numa república, o chefe do governo é o presidente. O povo escolhe o presidente, os deputados, senadores, prefeitos e vereadores através do voto nas eleições, né? É o que vai acontecer domingo, né? Nós vamos eleger o prefeito e os vereadores. E essas pessoas passam 4 anos no poder, né? Aí depois tem novas eleições. Aí este ano só é para prefeito e vereadores. Depois, né, vai ter para governador, para presidente. Quando passar os 4 anos em que essas pessoas que estão no poder, né, aí vai ter também outra eleição para outro presidente, certo? Para outro governador, para outros deputados, tanto federais como estaduais, e para senadores também. Mas domingo, certo? Vai ser para prefeito e vereador, não é? Das cidades, das capitais e dos municípios. Então aqui em Camaragibe está concorrendo, né, para prefeito. A Nadege, né, tá Beto Acioli, né, Jorge Alexandre, né, e vários vereadores. Eles são candidatos. Se ganharem, eles passam a ser vereadores por 4 anos. Os primeiros atos do presidente da República foram proclamação do novo regime político no Brasil, República Federativa, mudança de denominação das províncias, que passaram a se chamar estados, quer dizer, as províncias e agora ser chamado de estado, né, que até hoje já são chamadas de estado. Criação da bandeira republicana, que o Brasil, antes de ter essa bandeira que hoje tem, teve a bandeira da República. Recolhimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros. Reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros. Separação das obrigações entre Estado e Igreja. Então, houve a separação. A Igreja, Estado, Estado. A convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Então, foi formado, né, uma Assembleia, onde ali várias pessoas para fazer uma nova Constituição. Vocês lembram que a Constituição é uma carta magna que rege uma nação. É lá onde tem os artigos, incisos, que vai reger todo o Brasil, todo o país. O Congresso Constituinte reuniu-se no primeiro aniversário da República. Alguns meses depois, em 24 de fevereiro, foi promulgada a primeira Constituição da República. Em seguida, o Congresso elegeu para presidente o Marechal Deodoro da Fonseca e o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Então, Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil e o vice foi o Marechal Floriano Peixoto, certo? E no dia 24 de fevereiro foi feita uma nova Constituição. Então, gente, qual a atividade de vocês? Vocês irão fazer essa atividade aqui, que está assim: leia a carta de despedida de Dom Pedro II ao povo brasileiro. Ela foi escrita antes dele deixar o país com sua família. Então ele deixou uma carta.
À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria de nós tão estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de estranhado amor e dedicação durante quase meio século, em que desempenhei o cargo chefe de Estado, ausentando-me, pois, com todas as pessoas da minha família. Conservarei do Brasil as mais saudosas lembranças, fazendo os mais ardentes votos para a sua grandeza e prosperidade. Então, essa carta foi Dom Pedro que escreveu antes de deixar o Brasil, certo? Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, Dom Pedro de Alcântara. Então, aqui você vai ver, vai escrever que sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida que escreveu ao povo brasileiro. Então, vocês vão ler novamente e vai dizer. O outro quesito é: cita as principais causas do descontentamento de alguns setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II. Os jornalistas e professores advogados, vocês vão ver, tem lá, eu já li, os fazendeiros, os militares. Escreva a diferença entre a monarquia e a república. Eu já expliquei, né? O que é o regime monárquico, o que é monarquia, vocês vão falar. O que é monarquia, o que é república, né? Então, monarquia é o regime político, né, que passa de pai para filho, ele é hereditário, né, e onde o governo é regido pelo rei ou imperador. Já na república, é o regime político em que os governantes são escolhidos através do voto, né. Hoje a gente pode escolher, mas há muitos anos atrás a gente não podia escolher o nosso presidente, hoje já pode. Então, o quinto quesito, você vai numerar os fatos na ordem que ocorreram. O sexto, pesquisa e escreve os principais caracteres do regime do governo republicano. Então, você vai lá e vai... O que é um regime republicano? Vocês vão falar um pouquinho desse regime. Aqui, de acordo com o que você aprendeu sobre república, responda. Como é feita a eleição no nosso país? Vocês vão dizer. Qual a importância do voto? Qual o nome do atual presidente da república? Vocês vão pesquisar o nome de Bolsonaro, tá certo? Então, vocês vão lá no Google e pesquisam o nome do presidente, gente. Vocês devem saber, né? Então, o nome completo dele, certo? Então, a atividade de vocês será essa atividade aí, na página 83, 84 e 85, tá certo? Então, é a atividade do livro de vocês sobre a Brasil República. Se vocês tivessem aula presencial, nós iríamos, né, fazer uma atividade, uma pesquisa sobre a proclamação da República, mas não estamos presencialmente, vocês não irão fazer, tá certo? Mas faça essa atividade bem direitinho, certo? E respondam aí. O nome do presidente, gente, é o nome do presidente atual. Aí você vai lá e pesquisa o nome do presidente, nome completo do presidente do Brasil. Aí tem lá, tá certo? Tchau, beijo, tô morrendo.